Doutora, por favor, explica um pouquinho pra gente o que é alopecia areata. A alopecia areata é um tipo de queda de cabelos e algumas vezes até de outros pelos do corpo. Ela não é tão frequente da gente ver no consultório, mas é algo que a gente tem que prestar bastante atenção quando aparece, porque pode ser um quadro reversível, que se resolva, mas existem casos mais graves em que pode haver uma queda total de todos os cabelos, dos pelos, sobrancelhas, cílios. Então, é algo que traz um transtorno muito grande para a pessoa. A alopecia areata ela é caracterizada, ela geralmente começa e é caracterizada por falhas arredondadas, na maioria das vezes no couro cabeludo, ou a perda de uma parte dos pelos da sobrancelha ou queda dos cílios, e isso é algo que tem que ser atentado pela pessoa e procurar logo o dermatologista, porque o quanto antes começar o tratamento, melhor o resultado. A alopecia areata, ela pode ter várias causas, vários fatores, mas a parte emocional parece ser uma das principais causas. Além disso, tem que se investigar se a pessoa não tem algum problema na tireoide, porque podem existir a produção de alguns anticorpos que podem atacar a raiz do cabelo e com isso esses cabelos e esses pelos começarem a cair, do mesmo jeito que isso pode também acontecer, por exemplo, com a tireoide. Então tem que sempre ser feita uma investigação geral na pessoa para ver se encontra uma causa para isso. E a textura da pele muda com essa doença? Nos locais onde a pessoa tem a perda dos pelos e dos cabelos, a pele pode ficar mais brilhante, pode ficar mais lisa, justamente porque não existe produção nenhuma dos fios do cabelo ou dos pelos. Então, isso tende a mudar a característica da pele do local. E se a pessoa já perceber que está acontecendo isso, correndo ao dermatologista, o tratamento ele é eficaz, é rápido, tem cura? A gente não pode falar em cura para alopecia areata, mas felizmente na maioria dos casos a gente consegue melhorar o quadro. Agora, existem alguns casos que infelizmente, mesmo com os recursos todos, os tratamentos que a gente tem, infelizmente a pessoa acaba tendo a perda dos cabelos e dos pelos e nem sempre é fácil de voltar a crescer novamente. Existem algumas situações em que a gente até consegue melhorar o crescimento um pouco dos cabelos, mas muitas vezes existe um retorno do quadro e aí aqueles cabelos que nasceram voltam a cair novamente. Então não é fácil de fazer o tratamento para alopecia areata quando ela é um quadro mais difícil, mais avançado. Mas ela é considerada uma doença rara ou não? Eu não posso dizer que ela é uma doença rara. Eu diria que dentre as quedas de cabelo ela não é tão frequente, mas não é muito raro da gente ver, não. Doutora Adriana, agora a gente pode falar um pouquinho sobre verrugas. Afinal, o que são verrugas? As verrugas elas são popularmente conhecidas pela maioria das pessoas como olho de peixe. Então é muito frequente as pessoas terem umas bolinhas que ficam grossas, ásperas, podem aparecer em qualquer parte do corpo, mas o mais frequente é nos pés e nas mãos. E muitas vezes nos procuram, doutora, eu estou com olho de peixe, né? Esse é o nome popular, mas o nome correto para isso é verruga viral. A verruga viral ela é uma infecção da pele que é causado pelo vírus HPV e que vai provocando o aparecimento dessas lesões. E se não for rapidamente tratado, ela vai se multiplicando e vão aparecendo cada vez mais, e não é infrequente no consultório nós vermos pessoas com várias verrugas porque demoraram muito tempo para nos procurar. Uma outra causa de piora das verrugas é que as pessoas muitas vezes acabam mexendo nessas verrugas, então é muito frequente, doutora, eu cortei com alicate, eu tentei arrancar. Tem gente que começa a morder essas verrugas, o que é totalmente errado, não deve mexer.
Muitas vezes as pessoas mexem tanto a ponto de sangrar, e aí quando sangra, isso é uma causa também de contágio e vai aumentando cada vez mais o número de verrugas. E obviamente que quanto mais verrugas a pessoa tiver, mais difícil é o tratamento. Ok, a verruga então é transmitida por um vírus, que é o HPV, né? Que a gente conhece o HPV até por outras situações, mas explica pra gente, doutora, como é exatamente que a gente pega esse vírus, então? O HPV, ele é uma classe, ele é uma família de vírus em que existem vários subtipos, é como se fosse cada indivíduo da família. Okay. E cada um desses indivíduos, então cada tipo de HPV, ele pode causar um tipo de problema. Então existem alguns HPVs que causam essas verrugas virais que nós estamos comentando, mas, por exemplo, existem outros que causam o câncer do colo do útero, doenças sexualmente transmissíveis, então a gente tem que separar isso. Esse HPV que causa as verrugas virais, ele está presente no ambiente. Então, a gente está a todo momento correndo o risco de entrar em contato com esse vírus. Mas se a nossa resistência do nosso corpo, se a nossa imunidade estiver boa, a gente estiver dormindo direito, a gente estiver bem alimentado, a gente estiver saudável, dificilmente a gente vai ter o problema de se contaminar com HPV. Então, essas doenças que são causadas pelos vírus, elas se aproveitam de momentos em que a imunidade do corpo está mais baixa e aí eles conseguem penetrar na pele e começar a causar a doença. Então, além do tratamento específico para essas verrugas, é muito importante a gente fazer uma avaliação e orientar a pessoa para que o corpo da pessoa no geral esteja saudável. A pessoa que tem uma verruga, ela pode transmitir para outra pessoa? Ela pode, porque é um vírus. Então, o vírus ele corre o risco de contaminar outra pessoa. Mas, mesmo que você entre em contato com o vírus, se a resistência do seu corpo estiver boa, dificilmente você vai ter esse tipo de problema. Porque se isso não acontecesse, vocês imaginam o dermatologista que vê isso todos os dias, várias vezes por dia. Eu diria que é difícil um dia que eu não faço o tratamento de uma verruga viral. Então, era para a gente estar com esse tipo de problema toda hora. Então, lavar as mãos, né, após os atendimentos, é um hábito que o médico tem que ter, uma higienização adequada que as pessoas têm que ter também, mas eu acho que depende muito dessa questão da imunidade, da saúde da pessoa no geral, para evitar esse tipo de contágio. E qual é o pico de incidência, assim, entre faixa etária? Existe? A gente vê isso em crianças pequenas, 2, 3, 4, 5 anos, é muito frequente, né? Crianças em idade escolar também, porque pode haver esse contágio até, né, entre colegas da escola, tudo isso, são crianças que entram em contato muito com outras. Adultos tem bastante também, então não existe uma faixa etária em que apareça mais a verruga. Então, eu diria que é uma das queixas mais frequentes do consultório para qualquer faixa etária. E qual é o aspecto da verruga? Quando é que a pessoa pode identificar que ela está com esse vírus? Geralmente ela nota bolinha na mão que seja um pouco áspero, então geralmente é uma bolinha mais áspera, e além disso ela pode, desde o começo, né, ou até em graus mais avançados, mas ela pode começar a ter pontinhos pretos dentro dela. Então, isso é bastante típico. Quando a gente vê uma lesão, né, uma bolinha que tenha esses pontinhos pretos, fica fácil de fazer o diagnóstico de verruga viral. E, inclusive, existem vários tipos de verrugas, né, doutora? Existem algumas verrugas que são causadas pelos vírus, mas existem outras verrugas que podem ser uma característica, muitas vezes até genética da pessoa, em que existe um excesso de produção de células da pele e que isso é uma característica genética.
Para esses outros tipos de verruga, às vezes a gente até dá outros nomes, mas é muito comum as pessoas nos procurarem, doutora, eu tô com umas verruguinhas penduradas no pescoço, que são umas pelinhas que ficam mais soltas, nas axilas, áreas de dobrinha, mas aí é um quadro totalmente diferente das verrugas virais, porque isso já não é transmissível, né, não é contagioso, o tratamento também é diferente. Então, quando a pessoa nos procura, eu tenho uma verruga, obviamente que o dermatologista tem que examinar para ver do que a pessoa está falando, porque muitas vezes qualquer coisa que é mais saltadinho, que é mais penduradinho, popularmente o pessoal chama de verruga, e aí a gente tem que fazer essa classificação para ver o que está acontecendo exatamente. Doutora, e essas verrugas, a doutora disse que aparecem muito nos pés e nas mãos, mas elas podem aparecer em outras partes do corpo? Sim, as verrugas virais elas podem aparecer em qualquer local do corpo, mas eu preciso alertá-los para ficarem atentos para as verrugas também que aparecem na região genital, tanto dos homens quanto das mulheres. Elas podem ser doenças sexualmente transmissíveis, então, até por uma questão de cuidado com si próprio e cuidado com o parceiro, com as outras pessoas, isso deve ser visto. E existem alguns tipos de HPV que podem causar câncer do colo do útero. Então, ao menor sinal de aparecimento de alguma verruga, alguma bolinha ou algo penduradinho na região genital, é importante procurar o médico quanto antes. No caso do HPV, que nós estamos falando, ele tem tratamento? Ele é uma doença que tem cura? Como que a pessoa deve pensar a respeito? Sim, a pessoa deve procurar o médico porque tem que ser feito o tratamento adequado. Atualmente nós temos várias opções de tratamento, né, que podem ser desde aplicações no local até produtos que podem nos ajudar a aumentar a imunidade, a resistência do corpo, né? Então existem várias opções e na maioria das vezes o tratamento tem bastante sucesso, é tudo muito bem controlado. E, na verdade, é procurar ajuda o quanto antes, né, doutora? Prevenção também. Sim, quanto antes seria o ideal. Doutora Adriana, só para ficar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, o HPV genital é um e o outro HPV, esse outro vírus, é uma outra situação, não é verdade? Isso, o HPV é um nome que é dado para uma classe, né, uma família de vírus, mas cada um deles vai causar um problema diferente, né? Então isso é importante de ficar claro. É que eu gostaria de falar um pouquinho sobre prevenção dessas situações. Para essas doenças que são sexualmente transmissíveis, o uso de preservativo é o que a gente pode utilizar e orientar para que as pessoas utilizem, que é bastante eficiente. E nos outros casos existe alguma maneira de prevenir? Ou não, né? Porque é um vírus. Na verdade, o que existiria em termos de prevenção para essas outras situações seria realmente a gente tentar levar uma vida saudável, dormir bem, se alimentar saudavelmente, fazer exercício físico para que o nosso corpo esteja mais saudável do ponto de vista de resistência, imunológico e acabe não estando vulnerável a esse tipo de infecção pelos vírus.